Dando sequência aqui agora, então, a gente vai receber mais uma convidada super especial, a professora Arlete Assunção Monteiro, queridíssima colega também nossa do Instituto Bexiga e do INESP, do Núcleo de Estudos Sociais. A professora Arlete, ela é titular da PUC São Paulo, pós-doutora em estudos sobre a América Latina pela Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, Espanha, pós-doutorada na Universidade de Salamanca, Espanha, doutora em História Econômica pela USP, mestre em Educação pela PUC, pós-graduadas em Ciências Sociais pela PUC, graduada em Educação, Faculdade de Filosofia das Ciências e Letras da PUC, e vice-chefe do Departamento de Fundamentos da Educação da PUC São Paulo. E a professora Arlete vai falar sobre a Marquesa de Santos, a dama paulista que agitou o primeiro reinado, 1822-1831. Um prazer recebê-la, Arlete, é com você agora. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite de participar dessa reunião e aos colegas do Instituto do Bexiga que nos ajudaram e nos propuseram organizar esse evento. Bom, a minha fala vai se deter à paulista, a Marquesa de Santos, né, a Domitila Melo, e nesse sentido, eu queria dizer que eu comecei a me interessar por essa personagem paulista, importante na nossa história, quando eu comecei a estudar o bairro do Brás, e mais recentemente, no sentido da imigração italiana, portuguesa, espanhola, e ao estudar o bairro do Brás, que era uma passagem do centro para chegar na região da Penha, para caminho ao Rio de Janeiro, e essa região tinha muitas chácaras, né? E essas chácaras, ao olhar os nomes de alguns proprietários dessas chácaras, eu encontrei o nome da Marquesa de Santos. Então, a história do Brás está atrelada à nossa independência e a essa mulher muito à frente do seu tempo. Então, a Marquesa de Santos, que originalmente ela tem o nome de Domitila Canto e Melo, ela nasceu em São Paulo em 1797, e ela era filha de Escolástica Bonifácio de Oliveira, que era uma moradora da nossa praia de São Sebastião, que até hoje existe como um centro turístico bem próximo ao litoral norte de São Paulo. E o seu pai era João Castro de Melo, nascido em Angra do Heroísmo, que é o arquipélago dos Açores, onde nós temos vários estudos recentemente sobre os açorianos aqui em São Paulo e no Brasil, e nesse sentido, quando a gente busca a história mais distante, tem aparecido a referência aos açorianos. Só que quando os açorianos chegavam ao Brasil, eles eram ainda colocados como portugueses. Então, o seu pai seguiu a carreira no exército português e chegando a ser brigadeiro. Quando ele chegou em São Paulo, em 1772, justamente para a colônia, né, portuguesa, ele participou de vários eventos, vários conflitos, e se dirigia muitas vezes para o Rio Grande do Sul e chegou a ser coronel do Exército Brasileiro. A Marquesa de Santos, filha desse casal que eu acabei de referenciar, ela tinha alguns irmãos, que são esses que eu listo aí, João, Pedro, José e Francisco. Eu vou me deter no Francisco, porque o Francisco tem, na história da Domitila com Dom Pedro, ele tem um papel muito importante, mereceria até um estudo mais aprofundado, porque quando Dom Pedro vem do Rio de Janeiro para São Paulo, o Francisco Castro de Canto e Melo, ele fazia parte da comitiva, porque ele deveria ser um funcionário ou uma personagem relacionada à corte portuguesa. Ela tinha também algumas irmãs, como Ana Cândida, Maria Benedita, e ela, a Domitila de Castro do Canto e Melo, que veio, na história nossa, né, a ser a Marquesa de Santos. Essa moça casou-se muito cedo, né, em 1813, ela era muito jovem, ela tinha em torno de 15 anos, e ela casou-se com Felício Mendonça, que era um personagem importante na história também, que ele era dos Dragões de Vila Rica, de Minas Gerais. Ele tinha nascido em Minas, né? O seu pai deu o nome ao filho, o mesmo nome dele, só que não acrescentava Júnior, como hoje em dia, ou filho, né? Ele possuía minas de ouro e muitos escravos na região da Serra de Goiás.
esse senhor, né, ele nasceu em 1790, em Minas Gerais, e era também do esquadrão do Corpo de Cocais, que é uma serra, né? Nessa viagem de conhecer a Domitila, o Felício se casou com a Domitila muito cedo, mas esse casamento não deu certo. Ela teve alguns filhos, ela foi morar em Minas Gerais, em Vila Rica, com ele. Segundo a história, ela era muito maltratada por ele, ela chegou a ir morar na casa da avó, e com o tempo, seu pai também era um personagem importante aqui em São Paulo, ele mandou avisá-la para ela voltar para São Paulo, e foi o que aconteceu, né? Então, eu falei um pouquinho da historinha da Domitila, porque o personagem importante também nessa história é o Dom Pedro, né? Dom Pedro nasceu em Lisboa, ele era o 4º filho de Dom João VI, que veio a ser Dom João VI, naquela ocasião ele era príncipe regente, e Carlota Joaquina. Então, ele tinha outros irmãos, mas esse que eu apresento aqui à esquerda do slide é o nome completo dele: Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonçaga, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, conhecido Pedro II, Pedro de Alcântara. Dom Pedro, ele chegou ao Brasil com 9 anos de idade, quando ele veio com a corte brasileira, saindo de Lisboa, e segundo estudos, essa decisão do Dom João, príncipe regente na época, ela foi muito importante e foi uma decisão muito rápida. Então, encaixotar tudo, quem viria, quem não viria, foi um reboliço no Porto de Lisboa. Tanto que a biblioteca ficou. A biblioteca só veio para o Brasil 2 anos depois. Segundo estudos mais aprofundados sobre o embarque de Dom João com a família e outros da corte portuguesa, chovia naquele dia e foi muito embaraçoso e muito difícil. Enfim, embarcar. Segundo outros estudos, o mesmo não aconteceu com o rei da Espanha. Ele também pensava em fazer a mesma coisa, em vir para a América Espanhola, mas, segundo os estudos, não deu tempo. Dom Pedro, enfim, chegou à Bahia em 18 de janeiro de 1808, e no Rio de Janeiro, um tempo depois, em 8 de março de 1808. Como esses aspectos históricos que, para a nossa geração e para historiadores, vou lembrar o PR, né, que era para a família real. E, na realidade, o PR, como o brasileiro é muito espirituoso, começaram a falar ponha-se na rua, porque tanto lá na Bahia como no Rio de Janeiro não tinha alojamento para toda essa corte, né? Então, você amanhecia em casa, você tinha a plaquinha na porta da sua casa, PR, popularmente denominado com ponha-se na rua, as pessoas tinham que deixar sua casa para acolher os que vieram junto com a corte. O Dom Pedro passou toda a sua infância aqui, né? E ele casou-se com a arquiduquesa da Áustria, a nossa princesa Leopoldina, que veio a ser a imperatriz, né? Só que ele casou em 1817, 13 de maio, por procuração. Ela veio depois com uma comitiva, ela era muito jovem, né? E veio acompanhar de uma pessoa também importante da corte austríaca. Essa ilustração acima é a Leopoldina e Dom Pedro. O seu pai, o Dom João, ele era um príncipe regente, porque a conhecida história da Dona Maria I, a Dona Maria, ela foi diagnosticada com demência e logo ele assumiu o governo como príncipe regente. Demorou muito para o Dom João ser o Dom João VI, rei de Portugal. Isso aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando a mãe dele morre, é que vem todo o processo dele ser o herdeiro do trono, e a aclamação dele ocorre no Rio de Janeiro, numa grande festa em São Sebastião do Rio de Janeiro, e essa foto que eu apresento aqui é uma pintura do Debret, onde é representada a aclamação do Dom Pedro. A família real portuguesa permaneceu no Brasil até abril de 1828, porque Dom João estava ameaçado de perder o trono de Portugal. Então, quando a corte partiu para o Brasil, são os moradores de Portugal, que não vieram com a corte, eles ficaram ao léu das forças de Napoleão, né, da invasão francesa de Napoleão. Quando Napoleão perdeu a guerra, se retiraram, então ficou um problema lá em Portugal, e os moradores de Portugal, os cidadãos, começaram a exigir a volta do Dom João para
Portugal. Isso aconteceu em 1821. Eu faço referência aqui a um filme referente a essa partida, segundo esse filme sobre a Carlota Joaquina, que ela era da família espanhola, ela tirou os sapatos e jogou os sapatos no mar, porque ela não queria levar com ela nem a terra desta terra, que era o Brasil. Dom Pedro, então, tornou o filho, né, o jovenzinho que veio com 9 anos, já moço, né, ele tornou-se príncipe regente aqui no Brasil. Essa regência durou muito pouco. E lá em Portugal, Dom João, então, rei de Portugal, e Algarve, Brasil e outras colônias todas na África, ele estendeu o poder de Dom Pedro aqui no Brasil como regente. Aí, está Dom Pedro lá em Portugal, mas aqui em São Paulo, que era um vilarejo ainda pequeno, mas tínhamos esse Porto de Santos, que é onde o tráfego para o Porto de Santos era via Cubatão, tinha que tomar uma embarcação pelo rio, não tinha estrada, era um charco, e até hoje é um mangue, né? Mas temos uma estrada, mas naquele tempo tinha que tomar um barco até a Cubatão, e de Cubatão subir a serra de mula, principalmente, que era um trajeto muito difícil, demorava muito essa viagem, principalmente se chovia. Então, Dom Pedro, conhecendo esse problema que estava havendo aqui em São Paulo e em Santos, ele decidiu vir para São Paulo, ver como é que estava a situação. E assim, ele embarca com uma corte. E volto a dizer para vocês que com essa comitiva que veio, acompanhou Dom Pedro, que foi parando no caminho, né, parou onde hoje é Taubaté, parou em Jacareí, estava justamente o irmão da Domitila, que é o Francisco de Castro Canto e Melo, que veio com a comitiva, e principalmente trabalhar lá no Rio com ele, ou fazer parte do governo, e vem junto por conhecer São Paulo. O último pouso aqui no trajeto foi no Pouso da Penha. Esse Pouso da Penha eu tenho interesse em pesquisar mais profundamente, porque em história familiar tem o registro dessa chácara que fica na região de Guaiaúna, e essa história ainda não consegui mais dados do que eu sei por oralidade. Em 24 de agosto, já lá na Penha, o Dom Pedro mandou que viessem 2 emissários para São Paulo para ver como é que estava a situação, os conflitos, e eles voltaram e disseram, está tudo bem, pode seguir viagem para São Paulo. Em 25 de agosto, Dom Pedro chegou aqui na Ponte do Carmo, que é bem no atual centro de São Paulo, né? E ele já foi recepcionado por autoridades, pelo bispo Mateus Pereira, né? E tem a hipótese que nesse dia de noite, o Dom Pedro já conheceu a Domitila, mas não temos certeza. Eu vou falar um pouquinho mais do que aconteceu nessa viagem e o conhecimento com a Domitila Canto e Melo, que veio a ser a Marquesa de Santos. Nessa época, Domitila já tinha se separado do seu marido, do Felício, e vivia aqui em São Paulo. Mas era uma situação muito difícil, porque ele não queria essa separação. A família dele era uma família muito importante e fazia pressão sobre os filhos, queria que os filhos ficassem com eles, né, do lado da família do Felício, e ela começou a querer legalizar essa separação. Por isso que eu considero que era uma mulher muito adiantada pela época, né? Segundo os estudos feitos, eu faço referência ao Roberto Pompeu de Toledo, nesse livro A Capital da Solidão, né, que registra a história de São Paulo até mais ou menos 1900, ele conta em detalhes essa parte do Dom Pedro aqui em São Paulo, né? E até eu coloco a página onde está esse dado. Então, a cavalo, ele cruzou, né? No dia seguinte, resolvido que não tinha conflito aqui, que ele podia vir, ele, um dos seus passeios aqui pelas ruas de São Paulo, pequenas, estreitas, ele cruzou com 2 escravos carregando uma cadeirinha. Na cadeirinha, que era um meio de transporte para pessoas que possuem escravos, as cadeirinhas eram mais simples ou mais adornadas. Aqui é uma representação também, em pintura de Debré, né? E ele parou e viu a moça, né? E se encantou pela sua beleza. E começou aí uma conversa com a moça, que era a Domitila, né? Domitila, nessa altura, manteve o diálogo com ele, por isso que a hipótese que ela já deveria ter conhecido na noite anterior através da chegada dele, devido ao seu irmão estar na comitiva.
o que acontece? Os escravos abaixaram a cadeirinha e, prosseguindo esse contato, ele mesmo segurou os apoios da cadeirinha e pediu para um dos seus companheiros nesse passeio para pegar a outra. Então, ele mesmo carregou a cadeirinha, segundo relatos, né? Então, a dama em questão que estava aqui sendo transportada, nada mais é do que a personagem que veio ser a preferida de Dom Pedro no Rio de Janeiro. Nessa fase que ele está aqui, desde que chegou, uns dias antes, em 5 de janeiro, ele organizou uma viagem até Santos, onde também estava tendo conflitos de grupos apoiadores de correntes diferentes, né? E cabe destacar aqui que, além da comitiva que veio com ele desde o Rio de Janeiro, também participou dessa comitiva o Brigadeiro Jordão. Queria aqui fazer um parênteses do Brigadeiro Jordão, é um personagem na nossa história que merece um estudo mais profundo. O Brigadeiro Jordão, por isso que nós temos aqui na Serra de São Paulo, a cidade de Campos de Jordão, ele era dono de uma grande sesmaria que viria desde Campos de Jordão até onde é a cidade de Itapetininga, passando ali por Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis, aonde nessa parte nós temos aqui dentro de São Paulo, onde é Limeira hoje, uma grande quantidade de fazendas de café, que na história de famílias que herdaram essas fazendas, está o personagem que eram terras do Brigadeiro Jordão. Então, acompanhou nessa viagem o Brigadeiro, e Dom Pedro ficou na casa aqui de São Paulo, do Brigadeiro Jordão. Na volta, nas proximidades do Riacho do Ipiranga, eles pararam, por vários motivos, que não são bem, são hipóteses. Ele recebeu 2 emissários que vinham correndo. Eles traziam cartas das cortes, aonde ele deixava de ser o responsável pelo governo aqui no Brasil, e ele passaria a ser delegado, mas não delegado das terras todas aqui do Brasil, e sim somente da província de São Paulo, Rio e Minas. E as outras terras seriam dadas para governar ou para ser responsável para outros delegados. Isso deu um espanto em Dom Pedro e não gostou. Daí que vem o grito do Ipiranga, né? Aliás, tinha um outro bilhete junto com a carta da corte de José Bonifácio. Então veio o grito da independência e que, não como Napoleão, num cavalo branco de Napoleão, não, era um ar, um cavalo muito simples. E aí a comitiva saiu rapidamente, e às 9 horas da noite já estavam em São Paulo, e aqui em São Paulo, bem nessa rua, a professora Márcia até tem mais detalhes de fotos da época, é que tinha um teatrinho chamado Teatro Ópera, e era o lazer dos paulistas, né? Aí cabe destacar que tinha uma rua muito importante, chamada Rua das Casinhas, e o teatro estava nessa proximidade, né? Ele escreveu o nosso hino, né, que veio a ser. Então, Dom Pedro entrou no camarote, se acomodou, e junto estava, nesse teatro, o padre Delfonso Xavier Ferreira, e quando Dom Pedro se acomodou, ele gritou: "Viva o primeiro rei brasileiro!" Vou destacar só um pouquinho. Quando eu pus o título dessa comunicação, depois eu fiquei pensando, será que eu fiz certo? É o primeiro reinado brasileiro ou é primeiro imperador? Aí eu fui procurar e realmente esse grito dá o primeiro rei, e reinado é sinônimo de governança, tal. Então, eu fiquei tranquila com o meu título, né? Bom, Dom Pedro é Domitila, né? Quando Dom Pedro conheceu a Domitila, ele já era casado com a nossa imperatriz, né? E depois dessa conversa, desses encontros com Dom Pedro, Domitila, 3 meses depois, vai morar no Rio de Janeiro, e vai ficar perto do Dom Pedro, e aí a Domitila começa a levar toda a sua família, levou pai, irmãos, tios, tias e outros amigos a conseguir empregos e títulos. Ela ficou, a princípio, numa casa mais simples. Dom Pedro comprou uma casa maior. Ele não escondia o caso dele com a Domitila. A história da Leopoldina, que é uma outra história, né? Ela deve ter sofrido muito, porque Domitila chegava em teatros participando e havia uma reação dos moradores e dos que frequentavam as salas de música e tal, e ela não era aceita pela sociedade. Mas mesmo assim ele chegou a nomeá-la marquesa, né, na sua história, e ele comprou uma outra casa que veio a ser hoje a chamada Casa Amarela, uma mansão que fica na Boa Vista, São Cristóvão, e hoje é um museu
parece que está fechada ainda, só está sendo aberta para eventos contratados e agendados. Seguindo, a Domitila teve muitos filhos, né? Então, do primeiro casamento, ela teve 3 filhos. Da união com Dom Pedro, ela gerou 5 filhos, que são considerados filhos ilegítimos, né? 2 deles não chegaram a vigorar muito tempo, né? Um nasceu morto, 2 morreram na infância, e as 2 filhas são personagens mais destacadas na nossa história. A Isabel Maria Alcântara brasileira é conhecida como a Duquesa de Goiás, e a Maria Isabel II Alcântara de Bourbon é a Condessa de Iguaçu. Primeiro a Domitila foi viscondessa e depois marquesa. O romance da Domitila com Dom Pedro terminou em 1829, porque a sociedade exigia que ele se casasse novamente, porque ele estava viúvo, né, com uma pessoa da corte. E essa escolhida e aceita pela família real dela é Amélia de Luxemburgo, que era uma moça de 17 anos, muito bonita, e aqui outra imagem representativa do casamento dele com a nossa nova imperatriz, que é a Dona Amélia. Aí o que ele fez? Esse grande amor, escrito por cartas, as cartas que nós temos um livro que está aqui do meu lado, a Titília, né? É um livro das cartas de Dom Pedro, do Paulo Resutti, e aí ele teve um grande amor por ela, que pelas cartas eles tinham grande intimidade para ter toda essa família com vários filhos, né? Aí ele resolveu encerrar e ele exigiu que ela saísse da casa que ela morava. Ela não queria deixar todo o seu conforto no Rio de Janeiro, mas ele insistiu e chegou a desalojá-la, expulsando-a do Rio de Janeiro. Ela volta para São Paulo e, rompendo esse romance, ela vem comprar essa casa que já foi referenciada hoje, e que veio ser chamada o Solar da Marquesa, é a residência dela no centro da cidade, até hoje está lá, restaurada. E aí ela realizou inúmeras festas e exposições, ela foi uma outra vida aqui em São Paulo, e até muito respeitada, porque ela casou no 3º casamento com o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, com quem se uniu oficialmente em 1833, e Tobias de Aguiar era um rico fazendeiro de Sorocaba, sorocabano, portanto, que nós tínhamos o caminho das tropas, que vinha do Rio Grande do Sul até Sorocaba, onde as tropas eram vendidas, e essas tropas eram levadas para a região de Minas, ou para a região de Minas de Goiás, ou aqui para transporte mais perto de São Paulo. Ele era um político, e o relacionamento dela com Tobias de Aguiar foi o relacionamento mais longo. Ela ficou 24 anos com ele, e teve mais 6 filhos com ele. Rafael, João, Gertrudes, Antônio, Basílio e Heitor. Quando ele morreu, ele era uma pessoa importante, né? Ela continuou a sua vida e ficou conhecida como uma pessoa muito generosa, doava dinheiro para os pobres, pessoas necessitadas e os estudantes da Faculdade de São Francisco. Ela morreu em 3 de novembro de 1867, a ilustração é Tobias de Aguiar, e essa mulher que eu considero, para ter a coragem de se separar e de solicitar a legalização da sua separação, eu considero que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Muito obrigada, eu sou Arlete Assunção Monteiro, e deixo aqui o meu contato numa foto 20 anos antes do que eu sou hoje. Um beijo para todos. Nós é que agradecemos aí os casos amorosos do Império, né, Arlete? Muito obrigado pela tua exposição.